Olá, seja bem-vindo ao Descobrindo as Unidades Complementares da Unesp. Desvendaremos como a Unesp está ajudando a tornar a ciência mais acessível e compreensível para todos. No programa de hoje, vamos falar sobre o Instituto de Biotecnologia, o IBTEC, localizado em Botucatu, e que também é uma unidade complementar da Unesp. Criado em 2012, o IBTEC tem a finalidade de aglutinar capacidades pré-existentes nas diferentes áreas de biotecnologia da universidade, para desenvolver pesquisas, produtos, processos e serviços relacionados à biotecnologia, nas áreas de saúde, saúde e produção animal, agricultura e meio ambiente, de forma autossustentável. E para isso, nós entrevistamos o professor Paulo Eduardo Ribola, coordenador executivo do IBTEC, que nos contou um pouco sobre a história e o desenvolvimento da memória do Instituto. Quais foram os motivos que levaram à criação do IBTEC? O IBTEC está completando esse ano 10 anos de existência e, na verdade, ele se iniciou há 10 anos atrás com uma ideia de alguns docentes de agrupar as pessoas que trabalhavam com biologia molecular, com técnicas de biologia molecular. Então, a gente tinha nossos laboratórios separados e a nossa ideia, então, era agrupar tudo isso aí num centro que pudesse desenvolver melhor essas técnicas de biologia molecular, mas também funcionar como uma facility para a Unesp. Então, há 10 anos atrás, esse prédio estava construído já, era para ser um prédio para uma outra finalidade, que acabou não acontecendo, e a gente então montou naquela época o que se chamou de Núcleo de Biotecnologia e Biomateriais. Então, esse prédio junto com o Biotério Central, o CPPA, que fica aqui do lado, que é um laboratório do IBTEC hoje em dia. Então, a gente montou o IBTEC e daí a gente teve uma trajetória de a gente montou, depois de uns 4, 5 anos, as pessoas começaram a mudar para cá, né? Alguns docentes começaram a mudar para cá. E ano passado que a gente realmente se consolidou como um Instituto de Pesquisa e Inovação, o IPI da Unesp, com a finalidade de desenvolver projetos relacionados à biotecnologia, funcionar como uma facility para a Unesp, então ajudar outros pesquisadores da Unesp a desenvolver seus projetos. Então atualmente a gente tem um parque de equipamentos de alta ponta em biologia molecular, tanto da parte de sequenciamento de DNA, quanto da parte de espectrometria de massa, que ficaria muito caro para outros docentes, outros laboratórios terem. Então eles podem vir aqui e utilizar esses equipamentos tranquilamente, né, nos projetos dele. A gente ajuda muitas vezes esses docentes. De que maneira o IBTEC se insere no campo do ensino? A gente não tem nem curso de graduação, nem curso de pós-graduação aqui dentro do IBTEC, né? O IBTEC é um instituto de pesquisa sem essa parte de graduação e pós-graduação. Mas acaba que vários estudantes fazem suas iniciações, mestrados, doutorados aqui dentro do IBTEC. Então, além disso, a gente também oferece cursos, oferece treinamentos para várias técnicas, o uso de vários equipamentos, que também auxilia nos estudantes, na formação dos estudantes. Então a gente também tem esse papel importante de formação de estudante, não diretamente com curso de graduação, mas com projetos de iniciação, pós-graduação, que os alunos desenvolvem aqui no Instituto. Como o senhor avalia as atividades extensionistas do IBTEC? Então, a gente sempre desenvolveu cursos, isso sempre foi estava no DNA do IBTEC, né? Então, essa parte extensionista com cursos, e atualmente a gente está expandindo bastante, lógico, a entrada na rede foi importante, né, para a gente até divulgar um pouco o IBTEC e conversar mais com escolas públicas, com alunos de escolas públicas, mostrando o que é ciência, mostrando o que é um instituto de ciência, mostrando que a Unesp é interessante, porque muitas vezes o pessoal aqui de Botucatu, os alunos de Botucatu da escola pública nem sabem o que é a Unesp. Então, assim, também o IBTEC também tem esse papel de mostrar que existe uma universidade pública, gratuita, de alta qualidade aqui na cidade, que está aberta para esses alunos, né? Está aberta para esses alunos. Além disso, a gente está montando agora novos projetos de extensão na parte de alimentação, na parte de biotecnologia de alimentos, em outras áreas também, para aumentar essa como que eu posso dizer, essa interação com a comunidade aqui, né? A gente recebe pessoal da comunidade aqui de perto para
sessões de cinema, por exemplo, aqui dentro do IBTEC, né, aqui a comunidade aqui de trás do IBTEC. Então a gente está interagindo em diferentes projetos de extensão para tentar realmente aumentar a interação com a comunidade. Como o IBTEC tem atuado na prestação de serviços à comunidade? E isso é muito importante para o IBTEC e é um ponto interessante. A gente, não só o diagnóstico de Covid, mas a gente tem vários serviços de sequenciamento de DNA, de alta geração, sangue, da área de proteína. E uma coisa muito interessante que acontece no IBTEC é que essa verba que é captada gera auxílio para projetos do IBTEC. Então a gente acaba se autofinanciando em muitas áreas. Então, por exemplo, a gente está montando um laboratório de biotecnologia do alimento aqui no IBTEC. Então está sendo construído um laboratório novo, está sendo modificado um laboratório existente, construído um laboratório novo para montar um laboratório de biotecnologia de alimento que vai ser para diversos cursos, nutrição, veterinária, cursos da agronomia, etc. E toda essa construção está sendo realizada com dinheiro nosso, com dinheiro captado pelo serviço que o IBTEC fez. Então, acaba que esse dinheiro captado auxilia também nos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui dentro do IBTEC. Como foi, nos últimos 10 anos, a atuação do IBTEC na extensão? A gente não tinha, até a gente entrar no projeto da rede, a gente não tinha ainda nenhuma ferramenta para mostrar o IBTEC para a comunidade e também para letrar, né, e também para ter esse letramento científico. A partir do momento que o IBTEC entrou, a gente já desenvolveu vários podcasts do IBTEC mostrando as diferentes linhas aos diferentes projetos aqui no IBTEC. A gente visitou algumas escolas públicas mostrando para os docentes das escolas públicas o que era o IBTEC. A gente está com uma ideia agora também de fazer visitas guiadas dos alunos das escolas públicas aqui no Instituto de Biotecnologia, para eles verem como é que funciona isso aqui, para aguçar um pouco a curiosidade desses alunos e ver se a gente consegue até arrebanhar algum desses alunos para entrarem na universidade e para seguirem a carreira científica. Qual foi o impacto para o IBTEC da criação da rede de extensão universitária, memória, história e letramento científico das ciências da vida nas unidades complementares da Unesp? É impressionante, a gente já fez algumas visitas em escolas e os alunos não têm a mínima ideia do que é a Unesp, do que é ciência, do que é pesquisa. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer esses alunos para cá e mostrar esse laboratório, você aguça um pouco a curiosidade deles, né? Se você estimula muitos deles a partir para essa linha, né, para seguir essa carreira de científico. O que mudou para a preservação da memória do IBTEC após a criação da rede? Assim, eu achei fundamental o IBTEC ter participado dessa rede, porque a gente nunca... Assim, acaba que o nosso dia a dia é tão conturbado e tão cheio que a gente nunca pensa nessa memória que é super importante, né? A gente não pode perder essa memória da construção de um instituto e eu acho que isso, lógico, além de ser importante a gente entender como é que foi a construção desse instituto, serve também até como experiência para novas estratégias, para novas alçadas, novos projetos. Então, a partir do momento que a gente entrou na rede, a gente começou então a ter essa preocupação em resgatar essa memória, né, em construir essa memória, entender um pouco também o que é a história do IBTEC, por que a história do IBTEC foi assim, o que poderia ter sido diferente, o que não foi diferente, e daqui para frente também o que a gente pode fazer para ir mantendo essa memória viva. Quais são os canais do IBTEC para a preservação da sua memória? Então a gente tem o site, tem os podcasts que agora acabam sendo também interessantes. A gente um pouco, acho que são duas coisas, né? Um pouco estimulado pela rede e também pelos 10 anos do IBTEC, a gente montou um vídeo institucional que pode ser acessado, depois eu te passo o link, contando um pouco da minha história do IBTEC. Então, assim, eu acho que a gente, a partir da participação da rede, a gente começou a se preocupar mais com isso, né? Se preocupar mais com como manter essa memória e quais ferramentas. E assim, com certeza, podcast, toda essa parte digital é super importante. Hoje em dia, eu sou um pouco mais antigo, mas eu acho que e é legal porque a gente acaba tendo estudantes, estagiários que são da molecada nova, né, que está muito mais por dentro disso, então eles acabam montando podcast, acabam montando várias coisas que a gente não teria muita condição de fazer.
Mas isso ajuda muito também a preservar o que o IBTEC é. Né? Qual é a sua expectativa para o futuro do IBTEC como unidade associada à rede? Eu acho que o IBTEC agora tem que não só crescer internamente, mas tem que mostrar mais a cara dele para a comunidade, mostrar mais a cara dele não só para a comunidade, mas também para os outros, alguns docentes, por exemplo, muitos docentes não conhecem também o IBTEC. Então eu acho que a participação dessa rede também vai ser boa, vai ser importante para a gente, para mostrar mais nossa cara, fazer mais o nosso marketing, né? No sentido de que isso daqui está disponível para os docentes usarem, né? Então, se eles não souberem, que eles não vão vir usar, eles não vão vir participar daqui. Então, acho que é importante essa divulgação até para aumentar mais a interação com diferentes docentes que podem vir utilizar o IBTEC. Como o IBTEC tem atuado em relação à utilização de eventos para a disseminação de conhecimento e também para a divulgação da unidade? A gente na verdade, a gente pecou um pouco nessa parte de eventos. Acho que a gente tem dois cursos que a gente acaba dando anualmente, né, sobre algumas técnicas, mas a gente está pensando agora também um pouco, estimulado pela participação da rede, de montar um evento, talvez um evento anual, como se fosse um congresso do IBTEC, né, que a gente pudesse chamar docentes de outras áreas, docentes de outras universidades, até para mostrar um pouco mais o IBTEC, mostrar as pesquisas que estão sendo realizadas aqui e tentar aumentar então essa interação com a comunidade científica, né? Então, eu acho que muito disso foi um estímulo da participação da rede, né? Do Rodolfo está sempre falando com a gente sobre isso, né? Tá sempre mostrando essa preocupação com a memória, mas também com a divulgação. Eu acho que isso, então, acho que só tende agora a aumentar mais essa interação com a comunidade. Como tem sido a relação do IBTEC com a comunidade? Assim, acho que a gente começou a participação da rede. A gente começou muito fortemente com os podcasts, né? Então isso foi bem importante. A gente chegou a fazer algumas visitas também em escolas públicas, mas mais para conversar com os professores e não com os alunos. Mas essa parte dos alunos a gente sempre ficou na cabeça, né? A gente sempre falou, seria muito interessante se a gente conseguisse trazer eles para cá. Então a ideia é que a gente faça um evento quinzenal, né, uma visita quinzenal, e daí cada visita vai ter um docente responsável por ciceronear esses alunos aqui no IBTEC, mas com isso aumentar mais a visibilidade, né, e mostrar de novo para os alunos que isso aqui é deles, né, isso aqui é uma instituição pública, gratuita, que é da população. O senhor vê oportunidades de o IBTEC contribuir para o processo de curricularização da extensão, que é um dos pilares da Unesp atualmente? A dificuldade de a gente se inserir diretamente é que a gente não tem cursos de graduação, mas claro que dependendo dos diferentes programas dos cursos de pós-graduação, o IBTEC está aberto para ser utilizado também nessa parte de extensão. Eu acho muito importante, por exemplo, esse laboratório de biotecnologia do alimento vai ser essencial, vai ser muito importante nessa parte de extensão. Porque a gente vai estar reproduzindo aquilo que é reproduzido, né, na sociedade, como alimento, como produção de alimento, né, usando biotecnologia. E isso vai ser muito importante para os alunos, né, que eles vão poder então participar disso de forma muito direta, né, em diferentes cursos, e isso com certeza vai ser importante nessa parte de extensão. Professor Ribolla, quero agradecer demais o senhor pelo seu tempo, por ter nos dado essa entrevista e também por compartilhar conosco um pouco da importante história do IBTEC. Muito obrigado e vamos ver se a gente cresce, essa rede cresce e a gente consegue cada vez mais mostrar a cara do IBTEC e das outras instituições, lógico, para a comunidade. E aí, gostou deste episódio? Então não deixe de conferir os próximos conteúdos da Rede de Temática de Extensão, Memória, História e Letramento Científico das Unidades Complementares da Unesp. Até breve!